Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o massacre de My Lai, um tema muito sensível, muito doloroso. O que foi o massacre de My Lai? My Lai era uma aldeia do Vietnã. E o exército norte-americano praticou um verdadeiro genocídio nessa aldeia. Vocês vão entender o que aconteceu, mas antes eu quero fazer um retrospecto para vocês terem uma formação geral do cenário, tá bom? Em 1954, houve uma divisão no Vietnã. Criou-se o Vietnã do Norte, com ideologia comunista, apoiada pela União Soviética, e o Vietnã do Sul, capitalista. E o Vietnã do Norte, ele tensionou fazer uma reunificação do país. E começou uma guerra contra o Vietnã do Sul. Para se tornar novamente um único Vietnã, só que com uma ideologia comunista. Agora, vamos lá falar um pouquinho sobre a Guerra Fria. Naquela época, 1954, estava se iniciando a Guerra Fria. O que era isso? A União Soviética tentava fazer com que vários países adotassem a ideologia comunista. E os Estados Unidos, por sua vez, tentavam evitar que isso acontecesse, que permanecessem ou que mudassem para a ideologia capitalista. Vamos colocar nesses termos, tá? Vamos entrar em detalhes. Só para a gente poder entender, para a gente poder continuar o nosso diálogo. E aconteceu justamente isso aí. O Vietnã do Norte, o Vietnã agora rachado, tornou-se dois Vietnãs, Norte e Sul. O Vietnã do Norte tentava fazer com que o Vietnã do Sul se tornasse comunista, através da força. E foi aí que os Estados Unidos entraram nessa guerra. E eles entraram apoiando o Vietnã do Sul, claro. Vietnã do Sul. E eu também quero fazer um agradecimento ao meu grande amigo Luiz Felipe, estudioso da arte da guerra. Foi ele que me sugeriu esse vídeo e, principalmente, ele me deu muitos detalhes que subsidiaram esse vídeo, para que esse vídeo ficasse muito legal para vocês. Mas continuando. Os Estados Unidos, então, eles começaram a apoiar o Vietnã do Sul, para que ele se não tornasse um país comunista. Na verdade, os Estados Unidos entraram num verdadeiro lamaçal. Essa que é a verdade. O Vietnã, pela sua própria característica, já é um país difícil de numa guerra, você conduzir uma guerra. É muito difícil. Na época lá tinha muita floresta, muitas aldeias. E os vietnamitas do norte, também chamados Vietcongs, eles batalhavam no sistema de guerrilha. O que é isso aí? Guerrilha, você não tem um combate frente a frente ao inimigo. O que os Vietcongs faziam? Iam em determinado lugar, batalhavam lá, faziam a sua incursão, na verdade, recuavam e desapareciam na floresta. Depois iam em outro lugar, contra os americanos, né, contra os próprios sul-vietnamitas, faziam uma incursão em determinado ponto, conseguiam o seu objetivo e retornavam para a floresta e desaparecia. Então não tinha aquele combate tete a tete, assim como a gente, numa guerra, a gente imagina que deva ser. E essa situação, ela foi perdurando, e foi minando os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi tendo muitas baixas. Na verdade, os Estados Unidos estavam perdidos, como eu falei, num grande lamaçal. Não sabiam como proceder, como conduzir essa guerra muito difícil. Com todo o seu poderio, e eles estavam com muita dificuldade em conduzir essa guerra. E até que aconteceu, no dia 16 de março de 1968, esse massacre. Por quê? Vamos lá.
2 dias antes, um sargento, muito popular entre eles, muito querido entre eles, entre o exército americano, ele foi morto por uma mina terrestre. Isso aí, os americanos lá, eles estavam muito nervosos, muito raivosos, e ainda culmina com essa outra tragédia, com a morte desse sargento. Aí o pessoal, eles, nossa, na verdade, perderam a cabeça, perderam o controle da situação. My Lai, onde é que entra My Lai agora? Os norte-americanos, o exército norte-americano, olha lá, hein, presta atenção, tinha notícia de que essa aldeia, chamada My Lai, porque naquela região ali haviam várias aldeias pequenas e grandes. My Lai era uma aldeia muito importante. Então essa aldeia, chamada My Lai, olha só, sul vietnamita, ou seja, essa aldeia estava do lado do qual os americanos estavam lutando. Uma aldeia sul vietnamita. Então eles tiveram notícia de que essa aldeia estaria abrigando Vietcongs, estaria abrigando guerrilheiros do Vietnã do Norte. E culminou então com essa situação do sargento. Isso aí, tipo, foi para eles aquela gotinha que transbordou o copo. Então, o tenente William Cawley recebeu ordens superiores já de ir para aquela aldeia e matar qualquer coisa que se movesse. Tá, então, até então, eu, vocês, os próprios soldados, qual que é o nosso pensamento aqui? Vamos chegar em My Lai, vamos encontrar um monte de Vietcongues armados, e lá nós vamos ter uma verdadeira batalha. Até então, nós estamos pensando isso. E aí essa equipe foi fazer essa operação lá. Chegou lá em My Lai, pessoal. O que tinha em My Lai? Mulher, criança pequena, criança de colo, senhoras, senhores, tudo desarmado. Não encontraram um armamento sequer lá. Não encontraram um Vietcong lá. Não encontraram nada, nem planos, nem papel desenhado, tipo assim, aqui está o nosso inimigo, vamos fazer isso. Nada, nem plano, nada. Encontrou simplesmente uma aldeia de civis. É isso que eles encontraram. Bom, qual que é o pensamento, qual que seria o pensamento normal? Qual que seria a atitude normal? Mas não tem nada aqui? Espera aí, então vamos fazer uma varredura aqui, vamos fazer uma varredura, porque tem que ter, na nossa inteligência diz que tinha, né? Então vamos procurar, tem que ter. Deveriam fazer uma varredura, procurar por armas, por planos, procurar por Vietcongs, fazer aquela varredura mesmo. Porque até então só tinha civil. Olhar nas barracas, nas casas, fazer uma varredura. E o que eles fizeram? Olharam, viram que não tinha nada, mas a raiva norte-americana, do exército norte-americano, e até eu quero falar para vocês, não estou demonizando o exército norte-americano, tá? Só estou contando o que aconteceu. Aliás, tem até aquele dito, né? Quem não conhece a história está fadada a repeti-la. Alguns colocam o país que não conhece a história está fadado a repeti-la. Então, nós aqui estamos só tratando do que aconteceu, dos fatos, tá bom? Então, o que o exército norte-americano fez? Pegou esse pessoal todo lá, olhou, procurou, não achou nada, mas eles estavam tão raivosos, primeiro, das extensas baixas que eles estavam tendo durante a guerra. Junto
a inoperabilidade no combate. Eles não conseguiam combater. Ficavam tempos e tempos assim e não viam o inimigo. Não conseguiam combater. E só vendo os seus companheiros morrerem. E, como eu falei, quando aquele sargento muito querido entre eles lá pisou numa mina, né, e se foi, isso foi a gota d'água para eles. Não que justificasse o que eles fizeram em Milai, que eu vou contar para vocês. Eles... Eu não vou entrar muito em detalhes para não atormentar os corações mais sensíveis, tá bom? Só uma ou outra coisa, só para vocês entenderem a gravidade do que aconteceu, tá? Eles pegaram um grupo de mulheres, encostaram e metralharam. Tiros na cabeça. Isso que fizeram. Pegaram outros grupos, segundo os relatos, entre 60 e 70, e colocaram numa vala de arroz e metralharam. Outro relato, um soldado viu uma criança mutilada, com o braço mutilado, e deu um tiro na cara dele para matá-lo. Há relatos que os norte-americanos metralhavam mães com criança no colo, com criança de colo. Um outro soldado, ele pegou um habitante da aldeia, jogou num fosso e jogou uma granada lá dentro do fosso. Isso que ele fez. Então, foi uma operação, uma verdadeira operação de massacre. Com pessoas, com civis. Vocês podem pensar, mas numa guerra, gente, numa guerra existem regras. Mas parece estranho, né? Você está numa guerra e ainda ter que seguir regras. Existem regras já que foram estabelecidas. Por exemplo, nos tratados de Genebra tem muita coisa ali que vocês podem ver das regras que devem ser seguidas. Por exemplo, é proibido, se um exército domina uma cidade, é proibido destruí-la, é proibido saqueá-la, é proibido, por exemplo, usar refém como... pegar civis e usar como refém. Por exemplo, se uma das partes levanta lá a bandeira branca, lá, bandeira de paz, uma trégua, aí esse pessoal se levanta, hipoteticamente, né? É proibido você matá-los, porque eles estão, né, pedindo uma trégua ali. E vice-versa também, não adianta o cara pede uma trégua, o outro lado fornece, aí se aproxima e os trai lá, manda bala neles. É proibido também isso aí. Então vocês observaram, violar mulheres, isso aconteceu em Milai, muitas mulheres foram violadas, muitas mulheres. Pessoas, para tentar sobreviver a esse massacre, elas se misturaram entre os mortos. Então, se nós formos olhar tecnicamente, essa operação violou todos os direitos civis, todos os direitos humanos. Aliás, direitos humanos nasceu nessa época, viu? Justamente para coibir esse tipo de coisa. E não vamos entrar em detalhes de como é conduzido os direitos humanos hoje. Mas, naquela operação, eles violaram todas as regras proibitivas numa guerra. Agora veja bem. Lá de cima, sobrevoavam alguns helicópteros. E tinha um piloto chamado Hugh Thompson Jr. Ele observou o que estava acontecendo. Quando ele entendeu o que estava acontecendo, ele baixou a sua aeronave, deu ordem para os seus subordinados, que estavam na sua aeronave, direcionar as metralhadoras para os soldados norte-americanos, e deu ordem, tanto para os seus subordinados quanto para os soldados que estavam lá na aldeia, fazendo massacre. Baixem as armas agora, senão eu vou mandar bala em todo mundo.
Esse foi o grande herói de My Lai. Esse é o homem que salvou outras dezenas de pessoas de serem mortas. Hugh Thompson Jr., piloto de helicóptero. Depois disso, gente, nossa, claro, né, isso veio tudo à tona, né? Vários oficiais foram julgados. William Cawley, que era o tenente, foi o único condenado à prisão perpétua. E veja bem, 2 dias depois, o presidente dos Estados Unidos da época deu um perdão. Depois ele cumpriu lá um período ali de afastamento ali nos quartéis, coisa e tal, mas depois saiu. Aí eu perguntei para o Luiz Felipe, mas Luiz Felipe, por que isso? E ele me respondeu, é porque nenhum outro oficial de alta patente havia sido condenado. Teve até general, que tentou encobrir o acontecido em My Lai. Tentou lá, mas lógico que não deu. Tudo isso aí para quê? Os Estados Unidos se retiraram totalmente em 1975 e o Vietnã do Norte conseguiu o que queria, ou seja, dominou o Vietnã do Sul. E em 1976 houve a reunificação do Vietnã. E hoje nós temos um Vietnã só, um Vietnã com viés comunista. Vocês repararam que eu não coloquei nenhuma foto, né? Agora. Porque são fotos muito marcantes. Eu deixei para colocar algumas fotos no final do vídeo, para aqueles que, depois do vídeo, quiserem observar algumas fotos, é só deixar o vídeo correr que vocês vão ver. Para aquele pessoal lá que não gosta de ver foto, é só parar o vídeo por aqui e não ver as fotos. Existem muitos relatos. Eu não coloquei os relatos, tanto dos vietnamitas quanto de alguns soldados, porque ia ficar muito extenso o vídeo. Mas há muitos relatos das atrocidades que foram cometidas na aldeia de My Lai. Me despeço aqui de vocês, um abraço, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo, e para você que vai continuar olhando as fotos, um abraço a todos e até mais.